Bom dia, mais uma aula começando. Nossa aula de hoje é aula de literatura e na aula de hoje nós vamos falar sobre o naturalismo e o realismo. Então, para começar a nossa aula, vamos falar um pouco sobre o realismo. Como nessa aula nós vamos fazer um contraponto entre o realismo e o naturalismo, é interessante relembrarmos o que foi o realismo. Então, o realismo é uma corrente literária que surge logo depois do romantismo e ela vai contrapor as ideias apresentadas pelos românticos. Então, a linguagem agora é uma linguagem social, é uma linguagem objetiva, e é uma linguagem social. Ela vai trazer prosa e romance, normal, e a prosa vai trazer romances de cunho social e psicológico. No caso agora, o ser humano vai ser retratado dentro das obras. Mas qual é o ser humano? O ser humano do final do século XIX. Ele vai usar uma linguagem bem elaborada, bem escrita, tanto que quando você lê um romance hoje com uma linguagem desse período, você fala, nossa, mas que linguagem difícil. Não, na época era uma linguagem aceitável e era uma linguagem muito utilizada, a linguagem correta do nosso dia a dia. Então, o realismo ele vai surgir com esse propósito, ele vai surgir para fazer uma contraposição ao romantismo. E o realismo ele surge como um romance-tese. Então, ele vai trazer um romance-tese. Por quê? Porque ele vai retratar a vida social da burguesia daquele período. Machado de Assis, que é o grande escritor desse momento, ele tem o hábito de ir à pracinha, perto da casa dele havia uma pracinha onde as pessoas se reuniam para conversar, para jogar, para se distrair. E lá ele ficava observando o comportamento social das pessoas. Ele juntava tudo isso, trazia e colocava isso em seus personagens. Então, romance tese. Nesse período, a literatura ela deixa de ser mero entretenimento. Então, ela agora passa a ter um papel social muito importante. Agora, ele deixa de ser apenas distração para fazer uma crítica. Então, e o que ele critica, professora? Então, esse período ele vai criticar a religião, né, a postura das pessoas que frequentam as igrejas. E qual igreja? A igreja católica, né, o cristianismo. Ele vai fazer uma crítica à escravidão, a vida cruel, desumana, que muitas pessoas ainda, né, terminando já o século XIX, vive e mantém essas pessoas sob seu domínio, sobre sua proteção. Se nós lembrarmos de Aloysio de Azevedo em Cortiço, ele vai trazer sua personagem, a Bertoleza, e a Bertoleza é uma escrava que sofre muito, mesmo acreditando já ser a forra, que ela tenha comprado a sua liberdade. Depois ela vai descobrir que não foi nada disso, então é interessante você já recordar sobre isso. Ele vai falar da sexualidade, né? Mas que sexualidade? Não é da sexualidade do século XXI. É da sexualidade do final do século XIX. É uma sexualidade onde as pessoas falam do puritanismo. Então, ela faz uma coisa, mas ela fala outra. Então, ela tem uma falsa hipocrisia. Então, é essa sexualidade que será criticada. E a sociedade da época, muito, mas muito criticada, é a burguesia. Então, a burguesia que surgiu lá no começo do romantismo que nós estudamos, agora no realismo, ela vai sofrer duras críticas. Essa escola literária, ela apresenta uma oposição clara ao romantismo. Ela vem confrontar as ideias daquele período. Então, o realismo, se você vê, ele é uma oposição ao romantismo? Sim. O realismo é uma oposição ao romantismo. Agora vamos falar um pouco sobre o naturalismo. Então, o naturalismo ele acontece no Brasil no momento de uma transição muito grande. Está acontecendo muitas coisas interessantes no Brasil.
Mas vamos primeiro entender o marco inicial do naturalismo. O marco inicial do naturalismo é a publicação de O Mulato, de Aloysio de Azevedo. O naturalismo agora vai ter foco na classe operária. Então, como a classe operária vai ter vez e voz, todas as suas aparições, todos os seus posicionamentos serão um pouco exagerados. O naturalismo tem muitas coisas do realismo, então muitas vezes elas são faladas juntas, justamente porque eles trazem muitas características muito semelhantes. Mas tem algumas coisinhas que a gente vai diferenciar. Então, o foco do realismo era a burguesia, aqui é a classe operária. E como a classe operária aparece, como há uma abertura para essa classe social, há um exagero muito grande. A linguagem usada agora é uma linguagem do cotidiano, é uma linguagem mais coloquial, e é uma observação da realidade retratada dessa sociedade. Notem que isso é a mesma coisa que acontecia no realismo. Então, eles também têm aqui uma observação da realidade, e essa observação ela vai ser retratada aqui nas obras também. Nós temos como características principais que está acontecendo o evolucionismo, o cientificismo e o positivismo. É interessante vocês irem lá em História e Sociologia e darem uma intensificada nesse conteúdo, porque ele é muito importante. Então, o Brasil, nesse momento, está passando por muitas transformações. Por exemplo, o Rio de Janeiro é a capital. Então, o crescimento e a ascensão financeira está grande, então está abrindo muitas oportunidades de emprego. Nós falamos sobre, eu falei para vocês, eu atropelei um pouquinho, deixa eu voltar um pouquinho para eu seguir uma ordem certa. Então, olha, o naturalismo, ele usa uma linguagem cotidiana, uma linguagem coloquial, ele faz uma observação da realidade e retrata essa observação em suas obras. Ele está no meio do evolucionismo, o cientificismo e o positivismo. Essas são tendências filosóficas muito marcantes e que vão ser bem representadas neste período. As descrições dos ambientes dos personagens são extremamente minuciosas. Em algumas, eles usam a sinestesia, que é a figura de linguagem bem presente, então você vai sentir cheiros, sentir aromas. Por quê? Porque o naturalismo, ele animaliza o ser humano. Ele vai colocar as características do ser humano mais animalescas presentes, que é aquelas coisas enraigadas lá no fundo do ser humano, e agora ele vai jogar isso para fora. Então o naturalismo vai